Bom dia, queridos e queridas alunas, para mais um PowerPoint, um vídeo explicativo para a gente saber trabalhar muito bem com expressões fracionárias. Então, para conversarmos sobre as expressões numéricas, vamos iniciar com a soma e subtração. Conteúdo que já foi dado no sexto ano, porém o que aqui a gente tem que acrescentar é a regra de sinais. Então, nós já sabíamos que para poder somar ou subtrair frações de denominadores diferentes, nós tínhamos que pedir o recurso lá do mínimo múltiplo comum através da decomposição em fatores primos, que era aquele processo prático. A partir do momento que a gente acha o mínimo múltiplo comum, nós vamos dividir pelo denominador que já existia e multiplicar pelo numerador. Então, vamos ver o exemplo B que nós temos aqui. Nós fizemos o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 2 e achamos que é 20. Aí, a partir do momento que já sabemos que é 20 o nosso denominador, nós vamos dividir esse 20 pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. Então, nesse caso aqui, nós tínhamos 20 dividido por 4, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. A mesma coisa eu vou fazer com todas as frações que eu tenho. Então, 20 dividido por 5, 4 vezes 3, mais 12. E 20 dividido por 2, 10, vezes menos 1, menos 10. A partir do momento que eu já conseguia chegar no meu objetivo com os denominadores iguais, eu conservo o denominador e na parte do numerador eu vou aplicar a regra do ter e dever. Então, eu devia 5, mas eu tinha 12, eu fiquei com 7. Mas eu ainda devo 10 para outra pessoa, então eu fiquei, na verdade, devendo 3. E nesse caso, então, nós tínhamos 3 20avos como nossa resposta. Continuando aqui, uma parte importantíssima da gente sempre ter cuidado é a questão do sinal negativo na frente de um parênteses. No caso aqui eu estou falando em parênteses, mas poderia ter colchete ou chaves. Nesse caso aqui, em primeiro lugar, nós vamos, como o exemplo dado aqui, tinha parênteses, primeiro nós vamos eliminar o parênteses. E se eu tiver, então, um sinal negativo na frente dele, eu vou inverter o sinal do termo que estava dentro desse parênteses. Então, por isso aqui, nós já passando aqui para a segunda linha, nós temos menos 1/2, mais 4/3, menos 1/4. E aí, como nós tínhamos novamente uma soma de frações com denominadores diferentes, fizemos o mesmo processo. Achamos o mínimo múltiplo comum, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. E aí, no final ali, nós agrupamos novamente com a regrinha do ter e do dever. Eu devia 6, mas eu tinha 16 para pagar, eu ainda fiquei com 10. E aí mas aí eu devia 13 reais para outra pessoa, então eu fiquei com 7. Nosso resultado, 7 dozeavos. Agora, na multiplicação, nós temos um bem diferente do que a gente fazia na soma e na subtração. Na multiplicação, na verdade, é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Porém, antes de a gente fazer essa multiplicação, para que não haja resultados muito grandes, nós temos que simplificar o numerador e o denominador. Então, daqui a pouco vai acontecer cálculos que não tem como simplificar. Mas antes de fazer a multiplicação, percebam se há possibilidade de acontecer a simplificação. Acontecendo a simplificação, aí multiplica o que restou, numerador por numerador, denominador por denominador. Porém, aqui uma coisa importantíssima. Nós estamos falando em multiplicação. A multiplicação, a regrinha é do amigo e do inimigo. Cuidado para não trocarem as regras.
E quando a gente fala em amigo e inimigo, né? Amigo é o positivo, inimigo é o meu negativo. Então sempre a gente tem que cuidar para fazer aquela regrinha certa. Na divisão, uma coisa muito importante, a divisão, na verdade, ela não é feita, né? Na verdade, o que a gente faz quando a gente tem divisão de fração? Nós copiamos a primeira fração e vamos inverter a posição da segunda fração, trocando o sinal de divisão para multiplicação. Então, na verdade, aqui nós temos, na verdade, é uma multiplicação de novo. E que daí a gente vai fazer o mesmo caso que a gente já aprendeu na lâmina anterior. Primeiro nós vamos tentar simplificar. Depois de tentar simplificar, aí é que a gente vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E não esquecendo que a regra da multiplicação, da divisão, da potência e da radiciação é do amigo e do inimigo. Então, nesse caso aqui, nós tínhamos inimigo do meu inimigo, o resultado vai ser o meu amigo. Ok. Continuando aqui, passamos para a potência, a potenciação, que é uma outra operação que a gente já aprendeu também no passado. E que a gente sabe que na potenciação, o númerozinho que está lá em cima, ou seja, o expoente, ele é que vai me indicar quantas vezes eu tenho que repetir a minha base. E aí, de novo, eu vou ter que aplicar a regrinha do amigo e do inimigo. Então, eu até coloquei aqui para vocês, de uma outra forma, o amigo ou inimigo, aquela questão assim: se a minha base for negativa elevada a um expoente par, o que é um expoente par no caso, gente? 2, 4, 6, 8 e assim por diante, o resultado vai dar positivo. Se a minha base é negativa, elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. E aí, se a minha base for positiva, eu não preciso me preocupar com o expoente. Sempre o resultado será positivo. E para encerrarmos aqui a nossa última operação, que é a radiciação, lembro também que para a gente achar a raiz, não importa se for a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta ou outras raízes, nós vamos usar da decomposição em fatores primos. E não esquecer que a partir do momento que eu fiz a decomposição, eu vou agrupar de acordo com o índice que nós temos na nossa raiz. E cuidado, toda vez que a minha raiz tiver um índice par, ela só aceita sinal positivo, ok? E agora nós vamos fazer juntos essa expressão numérica, onde nós colocamos todas as operações que nós acabamos de ver. Então, nós juntos agora vamos tentar aplicar todas as regrinhas que já foram trabalhadas e que estão novamente sendo passada para vocês aqui.